Vou iniciar aqui a nossa gravação. A apresentação de hoje da Tica já está na tela. A gente vai fazer, então, um minutinho de silêncio, com penetração. Cada um faça sua meditação com seus pedidos, principalmente para acalmar nossa mente e nosso coração e abrir a nossa percepção para compreender os ensinamentos e orar por aqueles que nós quisermos orar. Então tá bom, um minutinho então. Vamos lá? Então, hoje é o documento 36, da vida. Toca lá, Tica. Então, vamos embora, que esse documento é muito legal mesmo. Tá bom. Muito interessante. Começando. A vida não se origina espontaneamente. A vida é gerada de acordo com os planos formulados pelos arquitetos do ser, não revelados. E surge nos planetas habitados por importação direta, ou em consequência das operações dos portadores da vida dos universos locais. Esses seres que portam a vida estão entre as mais interessantes e versáteis das diversas famílias de filhos do universo. Estão encarregados de elaborar a vida para as criaturas e levá-las às esferas planetárias. E depois de implantar a vida nesses novos mundos, permanecem neles, por períodos longos, para fomentar o seu desenvolvimento. Então, os planos formulados pelos arquitetos do ser, né? E esses arquitetos do ser não foram revelados para nós. Em nenhum lugar fala deles, né? A não ser que de um passando assim. E, então, toda a vida que está nos planetas habitados é feita por importação direta, ou em consequência das operações dos portadores de vida. Então, a vida não nasce espontaneamente em nenhum planeta. Ela tem que ser colocada lá. Ela não é uma casualidade. É tudo bem planejado, né? Então, eles são só portadores, né? Porque os arquitetos são outros, arquitetos do ser. Ok. Que legal. A origem e natureza dos portadores da vida. Nós temos aqui. Aquilo ali é uma mão? O que é aquilo? Eu não entendi se é uma mão ou se é uma espaçonave. Alguma coisa assim. Será que eu sou portador da vida? Não sei, mas eu achei interessante essa coisa, né? Essa figura. Eu gostei. É? Tá bom. Muito bacana. Ok, os caras podiam ter posto uma taninha aqui, né? Vamos lá. Embora os portadores da vida pertençam à família da filiação divina, eles são um tipo peculiar e diferente de filhos do universo, sendo o único grupo de vida inteligente em um universo local, na criação dos quais participam os governantes do superuniverso. Os portadores da vida são a progênie de 3 personalidades pré-existentes.
o Filho Criador, o Espírito Materno do Universo e, por designação, um dos 3 anciões dos dias, que presidem aos destinos do superuniverso envolvido. Esses anciões dos dias são os únicos que podem decretar a extinção da vida inteligente e participam da criação dos portadores da vida, aos quais é confiado o estabelecimento da vida física nos mundos em evolução. Então eles têm alguma Ou seja, autoridade, né? Eles que extinguem a vida, mas eles também, eles criam os portadores da vida, Também. né? Eles junto com os Melquisedeques e Gabriel. Não sei se você falou isso. Né? Não, o Espírito Materno e o Filho Criador. Então, mas tem um dos anciãos, né, envolvido. Uhum. Isso, é Filho Criador, Espírito Materno e Evolução. Ok. No universo de Nébadon, há o registro da criação de uma centena de milhões de portadores da vida. Esse eficiente corpo de disseminadores da vida não é um grupo de que fato se autogoverna. Eles são dirigidos pelo trio determinador da vida, que consiste em Gabriel, o pai Melquisedeque e Nâmbia, o portador da vida original e primogênito de Nébadon. Que legal, Nâmbia. Em todas as fases da sua administração divisional, contudo, ele se autogoverna. Nâmbia parece o nome, então, tá falando aí, o nome de um país africano. Sim, Namíbia. é verdade. Passa? Já foi. Já foi? Os portadores da vida estão classificados segundo a sua graduação em 3 grandes divisões. A primeira divisão sendo dos portadores da vida mais experientes. A segunda, o dos assistentes. E a terceira, dos custódios. A primeira divisão é subdividida em 12 grupos de especialistas nas várias formas de manifestação da vida. Essa separação em 3 divisões foi efetivada pelos Melquisedeques, que conduziram os testes com esses propósitos nas esferas sede dos portadores da vida. Os Melquisedeques, desde então, têm estado intimamente associados aos portadores da vida e sempre os acompanham quando estes saem para estabelecer a vida em um planeta novo. Então, os Melquisedeques que também fazem o teste dos Lamanandecs, Isso. Ah, é. lembra? Aham. E acho que dos Urunandecs também, né? Todo mundo tem que passar na escolinha com eles lá e fazer prova. Acho que é só os lá no Lá no Nandex. Nandex. É. Quando um planeta evolucionário é finalmente estabelecido em luz e vida, os portadores da vida são organizados em corpos deliberativos mais elevados, com a função de aconselhamento para ajudar na futura administração e desenvolvimento do mundo e dos seus seres glorificados. Nas idades posteriores estabelecidas de um universo em evolução, muitos deveres novos são confiados a esses portadores da vida. Então, eles continuam ali, só que... Tem mais responsabilidade. Sim. Depois de luz e vida, eles ainda ficam para o desenvolvimento e administração desse mundo novo, né? Não quer pôr elas lá na sala? Não, pode ir na sala se quiser. Não, está meio azeda hoje. É, deixa eu ver se ela quer lá. E acende a luz lá e põe elas lá. Aí, de repente, elas se ajeitam. Ok, Newton. Vamos lá. Os mundos dos portadores da vida. Ah, bom, então ela vai continuar. Ah, quem vai? Eu? Vai continuar? Continua. Ah, tá. Quer? O Milton vai. São Ah, tá, só então vai. 6, né? Deixa eu... Não, senão nem Não todo vai mundo ler. aproveita. Ok? Go ahead. Ok, bem. Então, olha que linda essa imagem aqui. Tem Muito bacana, né? embriões, né? Ok. Muito bem. Vamos lá, então. Os Melquisedeques mantêm a supervisão geral. Os Melquisedeques mantêm a supervisão geral do 4º grupo das 7 esferas primárias do circuito de Salto. Esses mundos, os portadores de vida, são designados do modo seguinte: a sede central dos portadores da vida, a esfera do planejamento da vida, a esfera da conservação da vida, a esfera da evolução da vida, a esfera da vida ligada à mente, a esfera da mente e do espírito nos seres vivos, a esfera da vida não revelada e a esfera da vida não revelada. Se quiser, ela tá na sala.
Cada uma dessas esferas primárias é cercada por 6 satélites, nos quais estão centradas as fases especiais de todas as atividades dos portadores de vida no universo. Pois é, que interessante. A gente vai passar por tudo isso. Que coisa. Mundo número 1 é a esfera sede que, junto com os seus 6 satélites tributários, é devotada ao estudo da vida universal, a vida em todas as fases conhecidas de manifestação. Ali está localizado o colégio do planejamento da vida, onde funcionam os mestres e conselheiros de Versa e Avona, e mesmo do paraíso. É-me permitido revelar que os 7 posicionamentos centrais dos espíritos ajudantes da mente situam-se nesse mundo dos portadores. É-me permitido revelar que os 7 posicionamentos centrais dos espíritos ajudantes da mente situam-se nesse mundo dos portadores da vida. O número 10, o sistema decimal, é inerente ao universo físico, mas não ao espiritual. O domínio da vida é caracterizado pelo 3, o 7 e o 12, e pelos múltiplos de combinações desses números básicos. Não entendi muito essa parte. Eu não sei te dar exemplos aí dessa inerência do 10 no nosso universo aqui. Eu acho que assim, nós somos um sistema decimal. Somos um planeta decimal. Um planeta decimal. E onde é permitido experiências, inovações. E aqui tem um esclarecimento dizendo que essas experiências, o sistema decimal, é inerente ao universo físico, entendi. mas Só o não físico. espiritual. Ou seja, que não existe experiência no mundo espiritual. É sempre espiritual, a mesma coisa. Então, acho que assim, muda a forma dos indivíduos, o intelecto, a mente, o meio ambiente onde ele vive, talvez o processo mental, mas o espiritual não muda, é a mesma coisa. E nem poderia ser diferente, porque o espiritual, de um lado, é o Pai universal habitando a mente de cada um. Não existe experiência do Pai universal, ele é o Pai universal, não tem experiência nisso. Mas ali, o domínio da vida é caracterizado pelo 3, o 7 e o 12, ou pelos múltiplos de combinações desses números. São a energia desses números, então a numerologia está certa, é isso? Eu acho que... As combinações, né? Não, mas lembra que o que é o 3? É a Trindade. Então são energias do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O 7, o que é? São as combinações da Trindade. O 12 eu não me lembro, mas tem uma explicação do 12 também. Mas e mais os múltiplos e combinações desses números básicos? Porque tem o 24, né? Tem 48, 26, depois lá na frente acho que Ele está tem no já. disso. Acho então que vamos continuar. muda o DNA, muda... Eu entendi que é DNA. Mas, de novo, essas combinações, acho que são combinações, embora tenham talvez um componente de energia espiritual nela, mas é para efeitos físicos, eu acho. Não. Mas mais ali para frente. Vamos estudando para ver o que acontece. Há três planos primordiais de vida, essencialmente diferentes, segundo a ordem das 3 fontes e centros do paraíso. E no universo de Nébano, essas 3 formas básicas de vida estão separadas em 3 tipos diferentes de planetas. Havia, originalmente, 12 conceitos distintos de divinos de vida transmissível. Esse número 12, com as suas subdivisões e múltiplos, perfaz todos os modelos básicos de vida em todos os 7 superuniversos. Há também 7 tipos arquitetônicos de projetos de vida, arranjos fundamentais das configurações de produção da matéria viva. Os modelos de vida de Orvonton são configurados por 12 portadores de hereditariedade. As ordens diferentes de criaturas de vontade estão configuradas segundo os números 12, 24, 48, 96, 192, 384 e 76. São sempre múltiplos.
ignorante a 48 unidades de controle de modelos, determinadores das características nas células sexuais da reprodução humana. Olha, acho que a medicina ainda não correlacionou essas informações. Então, esses 48 não é aqueles... Como é que chama? Códigos genéticos? Códigos genéticos dos... Que o 46 lá, não sei o que, quem tem... Os cromossomos? Os cromossomos, cromossomos. Mas parece que é 40 e... Não é 48, né? Eu não me lembro, mas parece que... Porque quem tem o 46 lá, não sei o que tem no 46, que a pessoa nasce... Mas o curioso é que Não, existe Aquele 48, ó, porque tem uma síndrome de 48. Representa uma anomalia cromossomática do tipo aneuploide, caracterizada por 2 cromossomos. Mas o DNA contém 46 cromossomos ou 26 pares. 26 pares dá 23, desculpa. 23, dá 46. Isso. Mas existe eu uma não sei o síndrome que chama 48XXXY. São pessoas que têm 48. Ah, tá. Então. E essas pessoas têm o quê? Essa síndrome. Ah, tá. Mas eu não conheço. Síndrome de Klinefelter. Então, assim, em cima disso já teve muita discussão. Então, tem gente que fala assim, não, que os reveladores erraram. Tem gente que fala, não, os reveladores só reproduziram o que era conhecido naquela época. Tem outros que falam, não, aparentemente está errado, mas nós é que estamos errados. Algum dia vai se provar que o certo é os 48. E talvez esse 48 seja 50, não seja 48, não sei. Então tem gente que fala assim, não, o livro está certo, não importa o que você fala. Né? Mas eu não sei se é esse o ponto ou não. Mas, os cromossomos. E não sei se, quando fala dessas unidades de controle de modelo, que são os determinadores das características nas células sexuais de reprodução humana. O macaco tem 48 cromossomos. Não é? O macaco tem 48. Então, se são os cromossomos 24 ou 23 do homem e 24 ou 23 da mulher. Né? Não sei se é disso que eles estão falando aqui, mas aparentemente é isso, porque eles estão falando nas células sexuais da reprodução humana. Então, imagina as combinações que dá para fazer, né? Mas imagina onde é 768. Eu acho que é nos 3 cérebros. Eu acho que é com os 3 cérebros. Eu acho. Não sei, pode ser, mas... Não... Porque eles têm mais sensibilidade, né? Eu acho que já são seres, assim, de planetas mais evoluídos. Não justificaria essa diferença toda. É muita diferença. O mundo número 2 é a esfera de projetos da vida. Nele, todos os novos modos de organização da vida são elaborados. Se bem que os projetos originais de vida sejam providos pelo Filho Criador, o desenvolvimento efetivo desses planos é confiado aos portadores da vida e seus colaboradores. Após serem formulados os planos gerais da vida para o novo mundo, são transmitidos às esferas sede, onde são minuciosamente estudados pelo Conselho Supremo dos Portadores da Vida mais experientes, em colaboração com um corpo de Melquisedeques consultores, onde que os planos partam de fórmulas previamente aceitas. É necessário que sejam passados ao Filho Criador e sejam endossados por ele. O dirigente dos Melquisedeques frequentemente representa o Filho Criador nessas deliberações. Então, voltando naquele negócio de 48, talvez o que eles estão dizendo lá é que tem 48 mesmo. O normal seria trabalhar 46, e quando dá 48 dá uma merda. Mas... Existe o 48, certo? Tanto que, né, tá até lá no Google. Não sei. Vamos lá.
As vidas planetárias, portanto, ainda que semelhantes, sob alguns pontos de vista, são diferentes de várias maneiras em cada mundo evolucionário. Mesmo que em uma série uniforme de vida, em uma única família de mundos, a vida não é exatamente a mesma em dois planetas quaisquer. Há sempre um tipo planetário, pois os portadores da vida trabalham constantemente em um esforço de aperfeiçoar as fórmulas vitais que são confiadas à sua guarda. Então quer dizer que vai ter humanos lá na frente, em Nebaron, que são muito mais aperfeiçoados que nós, né? Gente. Porque eles estão fazendo experiência na gente. Nós somos cobaias só, né? Mas não. Não, a gente, Não, tô brincando. Né? eles falaram, Mas, bom, daí acho que eles vão co-criadores. falar, né, sobre as experiências. Ok. Há mais de 1 milhão de fórmulas químicas fundamentais ou cósmicas Nossa. que constituem os modelos parentais e as inúmeras variações funcionais básicas das manifestações de vida. O satélite do número 1 da esfera de planejamento da vida é o reino dos físicos e eletroquímicos do universo, que servem como assistentes técnicos dos portadores da vida, do trabalho de captar, organizar e manipular as unidades essenciais de energia empregadas na elaboração dos veículos materiais para a transmissão da vida, o chamado plasma germinador. Os laboratórios planetários de planejamento da vida estão situados no segundo satélite desse mundo, o de número 2. Nesses laboratórios, os portadores de vida e todos os seus parceiros colaboram com os Melquisedeques no esforço de modificar e possivelmente aperfeiçoar a vida projetada para a implantação nos planetas decimais de Nebaron. A vida, que agora evolui em Urântia, foi planejada e parcialmente elaborada nesse mesmo mundo, pois Urântia é um planeta decimal, um mundo experimental de vida. Num mundo em cada 10, é permitida uma variação maior em relação ao projeto modelo de vida do que nos outros mundos, os mundos experimentais. Me senti a própria cobaia agora. Então, geralmente, os portadores da vida levam a vida para o planetinha, mas quando é planeta experimental, eles trazem alguma coisa, mas eles montam um projetinho aqui. O mundo número 3 é devotado à conservação da vida. Nele, vários modos de proteção e preservação da vida são estudados e desenvolvidos pelos assistentes de custódia do corpo, os portadores da vida. Os planos de vida para cada mundo novo sempre providenciam o estabelecimento logo do início da Comissão de Conservação da Vida, consiste em custódios especialistas na manipulação especializada dos modelos básicos da vida. Em Urântia, 24 desses custódios ficam encarregados de missões, 2 para cada modelo fundamental parental para a organização arquitetônica do material da vida. Em planetas como o vosso, a forma de vida mais elevada é reproduzida por um feixe portador de vida que possui 24 unidades modelo. E posto que a vida intelectual se desenvolve a partir dos fundamentos da vida física e neles baseia-se assim, vem a existência das 24 ordens básicas da organização psíquica. Então, nós temos 24 anos de organização psíquica, é isso? Sim. Feixe portador de vida, 24 unidades modelo. Em planetas como o vosso? Ok. Esfera número 4 e os seus satélites tributários devotam-se ao estudo da evolução da vida da criatura em geral e aos antecedentes evolucionários de qualquer nível de vida em particular. O plasma original da vida de um mundo evolucionário deve conter o potencial pleno para todas as variações futuras de desenvolvimento e para todas as modificações e mudanças evolucionárias subjacentes. Subsequentes. O aprovisionamento para esses projetos de metamorfose da vida em longo alcance pode requerer o surgimento de muitas formas aparentemente inúteis de vida animal, vegetal. O aprovisionamento para esses projetos de metamorfose pode requerer o surgimento de muitas formas aparentemente inúteis de vida animal. Isso aí acaba com muito discurso de Vamos proteger a vida animal e vegetal. Pois é. Porque ela
Pelo que Então, diz a gente não aí, tá pronto para isso aí, né? pelo que diz aí, elas são só passageiras, né? Isso. Elas devem evoluir, devem desaparecer, né? São temporárias. Evolui isso. Temporário. E lá na frente fala que vai voltar para a matéria. Que enquanto que os homens evoluem, a alma, os animais e as plantas voltam para a matéria. Então, E interessante aqui, eu fico pensando nessas esferas tributárias. É engraçado chamar tributárias, né? satélite, eu chamo de satélite, Tributárias mas eles no chamam de sentido satélite que também. É dedicada. É. àquilo ali. Eles chamam de satélite também, tem um Não, momento. mas eu fico pensando, lembra aqueles filmes que ficam as pessoas guardadas num tubo, assim, Aham. e os cientistas fazendo experiência? Deve ser mais ou menos isso. Eu mesmo. fico Eu lá postei no- uma, sim. uma gravura assim, dessa. Será que, como é que eles desenvolvem esse negócio? Uhum. Como é que é feita a experiência no laboratório? Eles fazem um O projeto. que aqui, eles né? fazem? Como é que é esse projeto? É só um desenho ou tem Eu acho que não. um arquetipo, um arquétipo, será? Um modelo? Falar nisso, vocês viram o que o Stephen Hawking disse essa semana passada aí? Não é idiota esse cara. Você acha? Eu acho. Que é 100 mil, né? Que Em 100 anos a gente já vai estar procurando estrelas para levar a população da Terra. Ah, tá. não é mais Eles 1000 falaram anos, em né? 1000 anos, É. depois passaram para 200 anos e agora ele está falando em 100 anos. Então, o que ele não sabe é que em 100 anos a população da Terra vai encolher. Simples assim. Já está encolhendo. Já está encolhendo. Então, todo mundo fala, não, a Terra vai ficar sobrecarregada. Não vai. Não é fácil arranjar outro lugar para a gente Nossa, viver. eu tô vendo pela escola, Nós gente. vamos ter que chegar a um consenso e falar, pessoal, nós temos que nos organizar aqui. Planetinha não aguenta mais. Os Donald Trumps da vida vão ter que se convencer de que nós precisamos botar um pouco de ordem na baiuca, porque o planeta não aguenta. Então, sei lá. Mas, bom, eu tenho muita curiosidade. Mas o discurso hoje é de que se alguma forma de vida desaparecer, isso porque, na verdade, a gente errou, né? Em algum Nós momento a estamos gente errou terminando. E na verdade não, né? em preservar essa vida, que toda a vida teria o mesmo direito de permanecer aí, né? Mas- Eu não sei, mas tem animais que, por exemplo, já desapareceram. Sim, já estão extintos, né? extintos, e talvez eles tenham tido a sua contribuição em algum Mas momento passou, né? para o desenvolvimento da natureza, do planeta e tal. Mas será que essas formas de vida ainda são necessárias para o nosso planeta? Os próprios dinossauros mesmo, que morreram de inanição. E muitas aves e espécies que Comeram extinguiram. Comeram tudo. Comeram todo o É, planeta. porque eu penso assim também, que os animais, eles têm, cada um tem a sua função já determinada. Né? Não é por beleza, tem os pássaros Demora, maravilhosos, mas tem todos eles têm a sua. Entendimento padrão, isso aí demora, ele está falando Ah, sim. algumas, É. não sei quantos anos, É, muitos anos mas tem para animais. ser o entendimento padrão de que isso É. aí é dessa forma, né? Gente, só mais um parágrafo. Um parênteses, não parágrafo. A gente assistiu um filme ontem que chama Lágrimas do Sol, alguma coisa assim. Filme de ação com Bruce Willis. Então você imagina uma coisa light, né? Mas não era. Deixa eu assistir. Já da guerra na África. Na África. Eles vão resgatar aquela pessoa, Isso. acabam indo. Então, aí assim, a barbaridade que é, assim, uma tribo matando a outra e matando a família Uhum. real, inclusive todos os Sim. súditos, etc., toda a população. E quando a mãe amamenta o filho, ela tem um filho, sabe o que eles fazem? Ai, que Eles horror, tiram o aquilo- nossa, seio da aquilo lá mulher é- para não amamentar mais a criança. Para ela morrer e o filho morrer também. Isso é horrível, Gente, né? aí eu falo, Deus olha pra gente e fala, meu Deus, o que é isso, Uma né? barbaria, São uma animais coisa, mesmo, né? É né? coisa de animal. Porque não São nem animais. animal mesmo não Eu fiquei faz tão essas coisas. impressionada com Isso é muita crueldade. E como o ser humano, e isso é uma história real, como o ser É. humano, É um filme antigo, né? como que o ser humano faz uma coisa dessa, né? Faz. Até hoje. Sim. Se for ver notícias, essas coisas, você vê cada coisa que, meu Deus. Então, acho que tirando meia dúzia de planetas
de países ali no norte da Europa, o resto, nós mesmos somos uma porcaria. Mas Deus nos ama. Sim. Com E todo tem uma amor. paciência com a gente, né? Graças a Ele Deus, entende, ele senão- entende muita coisa, até que a gente não entende, né? Mas ele nos ama e quer que a gente vá para frente, de alguma maneira. Nossa, mas tá tão desiludida pra gente. Ele deve olhar para nós assim. Ok. Fechado, tá? Esses subprodutos da evolução planetária, previstos ou imprevistos, surgem em um estágio de ação para apenas desaparecer. Pois no decorrer e ao longo de todo esse extenso processo tem continuidade a trama da formulação sábia e inteligente dos elaboradores originais do plano da vida planetária, do esquema das espécies. Os múltiplos subprodutos da evolução biológica são todos essenciais à função plena e final das formas de vida de inteligência mais elevada. Não obstante, possa prevalecer temporariamente uma grande harmonia exterior na longa luta da ascensão das criaturas mais elevadas para adquirir o predomínio de mestria sobre as formas inferiores de vida. E muitas dessas são, algumas vezes, opostas à paz e ao conforto das criaturas de evolução dotadas de vontade. Meu Deus. Não, diga-se aqueles animais enormes Além da sobrevivência ali, né? que se alimentam, os próprios leões ainda, eles comem muitas pessoas, né? Uhum. Então sempre teve essa briga com os animais de sobrevivência mesmo. A luta para sobrevivência. Ou somos nós ou são os animais, né? E até agora a gente luta com os pernilongos e Nossa. mosquitos, Ficou muito. né? Porque eles transmitem doenças, essas coisas. Vamos lá? Eu acho que aqui não fala só dos animais, não. Eu acho que fala das próprias raças. Das criaturas mais elevadas. Os múltiplos subprodutos da evolução biológica. São todos essenciais à função plena e final das formas de vida de inteligência mais elevada. Não obstante, possa prevalecer temporariamente uma grande desarmonia exterior na longa luta de ascensão das criaturas mais elevadas para adquirir o predomínio de mestria sobre as formas inferiores de vida. E muitas destas são, algumas vezes, opostas à paz e ao conforto das criaturas em evolução dotadas de vontade. Então, Ando e Fota, por exemplo, vieram dos símios, né? Quando nós tivemos lá 6 raças coloridas, mais os andonitas, mais as violetas, de que forma deveria acontecer a miscigenação e a mistura dessas raças todas, enfim, como que deveria funcionar. Eu não sei como é que deveria ser, mas acho que esses cruzamentos todos, por exemplo, com a raça violeta, tinha propósito de evolução biológica. Sim, era para ter acontecido. Então, Mais ainda. eu sei, eles estão dizendo aqui, em condições normais, todas essas vidas são colocadas ali com o propósito de fazer um upgrade em todos nós. Né? Esse upgrade, acho que no fim não é só biológico, mas é mental também, e sendo mental, acaba facilitando ou não o desenvolvimento espiritual. Né? Evolução espiritual. Isso. Então, quem é o Milton ainda continua? Sou eu. O mundo número 5 ocupa-se totalmente com a vida associadamente. Cada um dos seus satélites é devotado ao estudo de uma única fase da mente da criatura, correlacionada com a vida da criatura. A mente, tal como compreende o homem, é uma dotação dos 7 espíritos ajudantes da mente, sobreposta aos níveis não ensináveis e mecânicos da mente, feita pelas agências do espírito infinito. Os modelos de vida reagem de formas variáveis a esses ajudantes e às diferentes manifestações espirituais que operam em todos os universos do tempo e do espaço. A capacidade das criaturas materiais de reagir espiritualmente depende por completo da dotação associada de mente, a qual, por sua vez,
orientou o curso da evolução biológica dessas mesmas criaturas mortais. Então, a evolução biológica, eu entendo, ela propicia uma evolução mental também, por sua vez, um melhor desenvolvimento espiritual. Tanto que os seres de 3 cérebros têm uma sensibilidade espiritual superior aos de 2 cérebros. E este é superior aos de 1 cérebro. Né? Então, mesmo dentro do mesmo tipo de mente, vamos dizer, de 2 cérebros, existe uma evolução desse mecanismo, né? Seja por uma evolução biológica ou de melhor aproveitamento dos pontos fortes de cada raça. Não sei se esses cruzamentos, né? Não sei. Okay. Interessante nessa última parte ali, ó. Depende por completo da dotação associada de mente, a qual, por sua vez, orientou o curso de evolução biológica dessas mesmas criaturas mortais. Então, eu acho que à medida que a gente tem esse desenvolvimento mental e espiritual, a gente tem uma compreensão melhor da nossa natureza e do nosso propósito. E qual é que é o propósito? O propósito é de perfeccionamento. De perfeccionamento em todos os níveis, inclusive na máquina humana. Né? De eliminar doenças, de buscar o preciosismo biológico, né? Claro que isso pode ser feito de diferentes formas. Uma delas está certa, as outras talvez estejam erradas, né? Então, essa é uma experiência que nós vamos ter que viver. Não tem como evitar que a gente entre nessa discussão, né? Então, tem mesmo que discutir qual é o propósito de cada raça, de que maneira que a gente unifica essas raças, porque um dia a gente vai ter que ser um só povo, sem fronteiras, sem barreira de língua, com a mesma religião. É a única maneira da gente alcançar a paz e alcançar o mundo de luz e vida. Né? É ser uno, né? Então, todas essas diferenças, essas diversidades que a gente conhece hoje, ou elas vão desaparecer, ou nós vamos aprender a conviver com elas. E acho que esse, na verdade, é o principal propósito. Eu aprender a conviver. Aprender a conviver. Miscigenar. Porque o propósito de Deus não é que a gente seja todo mundo igual. O propósito de Deus é que a gente se ame e aceite as diversidades, as divergências. Mas também, para eliminar algumas doenças, talvez algumas coisas geneticamente tenham que ser trabalhadas. Não vou dizer que a gente vai exterminar algumas raças, mas eu não sei como é que elas vão ser melhoradas. Né? Nós mesmos, né? Brasileiro. Como é que vai melhorar brasileiro? Melhorar brasileiro. Sim, ensinando a votar no Lula. Vamos lá. Ok. No mundo número 6, dedica-se a correlação da mente com o espírito, no modo como eles encontram-se associados às formas vivas Acho que tem que virar. e aos organismos. Esse mundo e os seus 6 satélites tributários abrangem as escolas de coordenação das criaturas, nas quais os mestres, tanto do universo central quanto do superuniverso, colaboram com os estruturas de Nébula para que fiquem manifestos na criatura, no tempo e no espaço, os níveis mais elevados do alcance. A 7ª esfera dos portadores da vida dedica-se aos domínios não revelados da vida da criatura evolucionária, no que ela se relaciona à filosofia cósmica de factorização expansiva do Ser Supremo. Esse não é revelado. Não revelados. Ok. Mas o que tem nesse mundo não revelado, né? É não revelado. Não seja Não curioso. revelado. Quem? Eu. Sussuzinho.
O transplante da vida. A vida não aparece espontaneamente nos universos. Os portadores da vida devem iniciá-la nos planetas até então estériles. Eles são portadores, disseminadores e guardiões da vida tal como ela surge nos mundos evolucionários do espaço. Toda a vida das ordens e formas conhecidas em Urântia surge com esses filhos, se bem que nem todas as formas de vida planetária existam em Urântia. Tem umas que não existem. Assim como certamente tem algumas aqui que não existem em outros planetas. O corpo de portadores da vida, designado para implantar a vida em um novo mundo, consiste usualmente em uma centena de portadores mais experientes, com 100 assistentes e 1000 custódios. Os portadores da vida frequentemente levam o plasma real da vida para um novo mundo, mas nem sempre. Algumas vezes organizam os modelos de vida apenas depois de chegarem ao planeta de designação, de acordo com as fórmulas previamente provadas para uma nova aventura de estabelecimento da vida. A origem da vida planetária em Urântia foi essa e aconteceu desse modo. A nossa Quer dizer, a gente vida não veio prontinho lá. Não. foi estruturada aqui, foi desenvolvida aqui. Curioso. Trouxeram um laboratório, não? Sim, talvez já pelo fato da gente ser um planeta de cima. Talvez. Não, mas cadê esse A chance de dar errado aqui é bem grande, né? Pelo amor. Né? Eles tinham um ambiente, como é que é? Esse ambiente do hospital. Não é esterilizado nada, não. Eles fizeram no meio do campo. A chance de Vou ver o que acontece. uma poeirinha. Esses portadores da vida estão muito criativos. Acho que no plasma que eles trouxeram, quando colocou aí, deu tétano. Eu acho que deu. Meu Deus do céu. E aí ficou, né? Mas bom, tudo bem. Uma vez providos os modelos físicos, de acordo com as fórmulas aprovadas, então os portadores da vida catalisam esse material sem vida, comunicando-lhe por meio das suas pessoas a centelha da vida do espírito. E daí em diante o modelo inerte torna-se matéria-vida. Viva. Mas a centelha quem dá é o espírito. Então, tá ali agora. Sim, Bem está vermelho. escrito ali, né? Sim, esse Então, os portadores da vida catalisam esse material sem vida, comunicando-lhes por meio das suas pessoas, assim que é a vida, do espírito. Isso. A centelha vital, o mistério da vida, é conferida por intermédio dos portadores da vida, por intermédio e não por eles. Na verdade, eles supervisionam essas operações, formulando o próprio plasma da vida. Mas é o espírito materno do universo, ou seja, a ministra divina, que provê o fator essencial do plasma da vida. Da filha criativa do espírito infinito, vem aquela centelha de energia que anima o corpo e que é o presságio da mente. Que coisa, né? Pois é. Acho um mistério. Na outorga da vida, os seus portadores não transmitem nada das suas naturezas pessoais, nem mesmo nas esferas em que novas ordens de vida são projetadas. Nessas ocasiões, eles simplesmente iniciam e transmitem a centelha da vida, dão início às revoluções necessárias da matéria, de acordo com as especificações físicas, químicas e elétricas dos planos e modelos determinados. Os portadores da vida são presenças vivas, catalíticas, que agitam, organizam e vitalizam os elementos até então inertes da ordem material da existência. Interessante. Imagina eles com os tubinhos. Aos portadores da vida de um corpo planetário é dado um certo período para estabelecerem a vida em um mundo novo, de aproximadamente 500 mil de anos do tempo daquele planeta. Ao final desse período, indicado por um certo alcance no desenvolvimento da vida planetária, eles cessam os esforços de implantação e nada podem acrescentar de novo ou suplementar subsequentemente à vida daquele planeta. Durante as idades que se interpõem entre o estabelecimento da vida e o surgimento das criaturas humanas de status moral, aos portadores da vida é permitido manipular o ambiente da vida e, de outras maneiras, direcionar favoravelmente o curso da evolução biológica.
E eles fazem isso durante longos períodos de tempo. Então, não é que eles vêm aqui e fabricam o homem, né? Eles colocam a vida no planeta, vegetal, o animal, e aí vão incentivando as mutações, as maneiras até chegar naquilo que a gente é. Né? É bem por aí. Eu lembro que quando falaram da rã, houve um momento que a rã quase se perdeu, né? Quase se perdeu. Eles tinham um plano B e um plano C. Se furasse a rã, eles tinham outros planos, né? De fazer com que a coisa desse certo. Mas vamos lá. Mas daí você pressupõe que, na verdade, nós éramos para ser muito próximos disso, ou em algum momento, ou em vários momentos desse processo aí, nós tínhamos que chegar, tudo bem, você há de considerar rebelião, você há de considerar queda e tudo mais. Né? Mas isso foi posterior. Sim, mas eu digo, nós éramos para ser muito próximos do que nós somos? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Sim. Se considerar esses dois fatores que eu trouxe para você, houve momentos aí nessa evolução em que, de repente, o plano B da RAM, o plano C da RAM, por exemplo, teria feito com que nós fôssemos assim, absolutamente diferentes do que somos hoje. Eu acho que todos os planos que eles tinham, Chega no final, se aproximaria de onde nós estamos hoje. Porque, na verdade, eles acabaram manipulando essas mutações. Né? Como eles mas eles têm um tempo determinado, que é 500 mil anos. Para dentro do tempo daquele... Mas o interessante aqui projeto, né? é a gente observar aí só em volta, né? que é um processo evolutivo, né? 500 milhões. Onde 500 milhões. Embora eles tenham mais ou menos planejado e arquitetado a maneira como deve ser, tem aí alguns aspectos fortuitos nesse negócio aí. Né? Alguns acidentes de percurso. Tem alguns acidentes de percurso aí. Tem. Principalmente nos planetas experienciais, onde a vida é desenvolvida. 500 mil. Onde a vida é desenvolvida no local. Né? Então, acho que existe algumas mutações aí que talvez não estivessem 100% previstas. Acho que é diferente de quando eles trazem a vida. Porque aí vai ser já vem pronto aquilo, né? É nesse documento que eles falam que eles fizeram algo errado aqui? Não? Não, Não, a gente é tudo certinho. Sabe? Não. Vamos Não. lá. Não minhoca na nossa cabeça aí. Não vem. acidente. Não, teve uma sobrancelha que ficou um pouquinho... Esse iluminar. Não. Uma vez que os portadores da vida que operam em um mundo novo hajam obtido êxito na produção de um ser com vontade, dotado dos poderes de decisão moral e de escolha espiritual, então, nesse ponto, a sua tarefa termina. Eles fizeram um ano e conta lá, acabou. Acabou. Eles completaram a sua obra e não podem mais manipular a evolução da vida. Desse ponto em diante, a evolução das coisas vivas deve continuar de acordo com o dom da natureza inerente e tendências que hajam já sido conferidas a elas e estabelecidas nas fórmulas e modelos da vida planetária. Então, seria que daí para frente a evolução Deixar acontecer. fortuita, né? Deixar a coisa andar. Aos portadores da vida não é permitido experimentar ou interferir na vontade. A eles não é possível nem permitido dominar ou arbitrariamente influenciar as suas criaturas morais. Eles devem estar lá. Não façam isso, meu filho! Olha o que eles estão fazendo! Olha o que eles estão fazendo! Não quero nem ver. Não é assim. Cara, nós fizemos tudo errado. A culpa eu falei para pôr aquele olho um pouquinho mais para lá. Você não quis, né? Agora eles estão lá, ó. Olha lá, não enxerga nada. Vamos passar a mão na bunda do outro. Tipo aquele, eu avisei. Eu quiser declarar, eu avisei. Vocês
vi nessa reportagem esses dias aqui, alguma coisa, por algum motivo os índios entraram em voga esses dias aí, né? Na televisão. E aí disseram que o número de índios caiu, que o número X, assim, que é muito grande. Caiu Era 5 milhões e passou a 500 mil, mas agora está 1 milhão. Aumentou. Nossa, Acho que foi em razão da disputa das terras em cima, mas... Enfim, de acordo com o livro, e eu concordo com o livro, é um absurdo, né? Porque você manter esse pessoal num aquário, né? Vamos trazer isso para cá. Eu estou pensando nesses dias. Se você torna público os cursos desses, você apanha, né? Querendo manter os caras na primitividade. Então, Eu não consigo entender isso. eu também não entendo Porque isso. se são irmãos, se são filhos, como é que você Eles não mantém têm direito filho, de trazer, de... Por que você coloca um filho na escola e outro você deixa em casa para, né? Deixa eu Ficar trabalhando em casa. recordar alguma coisa de um com o celular, porque estava com o celular, estava falando do celular, e hoje está aí. A questão, por exemplo, da educação, o que eles fazem? Então, os índios, eles ficam nas suas aldeias, né? E eles têm uma educação na língua indígena. Tem os professores vão fazer a sua faculdade lá e tal, depois eles voltam e educam os índiozinhos na própria língua, dentro da própria cultura. Que eles acham que não pode se perder aquela cultura indígena. Uma cultura que depois vai ficarem ali. Pois assim, que não é... Não sair dali o resto da vida. Não sei, que gostam, acho que eles, né, se dão bem com a natureza, ficam abraçando árvores, essas coisas, mas não Mas sei. não é bem assim, não. Porque eles passam necessidades Não. e Não, mas eles passam. olha a área que Não, vai ser mas se você marcada, não der para eles vão O passar. governo dá. E Sim, dá o governo dá. muita E coisa. esses dias estavam dizendo assim, para 1 milhão de índios, eles precisavam de quantos? 5 milhões, né? Para a FUNAI, eles precisavam de 5 milhões de reais para poder, não sei o que fazer com os índios. 5 milhões. Foi isso, né? Acho que mais. Eu digo, nossa, mas por que dá um pouquinho para cada índio, então, de uma vez? Porque daí são as várias FUNAIs lá, né? A FUNAI tem vários setores lá que cuidam do índio, cada um no seu estado, e eles precisam desse dinheiro para não sei o quê. Vai lá, entra lá na tenda do índio lá e vê se não tem computador, laptop, tem internet, tem tudo. Viu? Então, esses Sim, 5 milhões lá eles estão lá. Não, mas o que a gente vê na televisão... Tem uns que estão, tem uns. Alguns, claro. Mas assim, de qualquer forma, eu posso estar enganado. Eu não sou um antropólogo, não entendo nada disso. Mas acho que a vida é evolucionária. A gente tem que evoluir. E isso não se aplica só a nós. Isso se aplica a todos os habitantes da Terra. Eu acho que a responsabilidade do homem é ajudar não só os índios, mas as raças e os povos menos privilegiados, para que eles se desenvolvam também. Com certeza. Ensinar a pescar, né? Correto, Ensinar a pescar, ajudar a construir, ajudar a fazer. É uma responsabilidade nossa. Sim. Para que nós queremos manter em atraso um grupo de pessoas, condenar eles ao atraso o resto da vida? Não, porque os caras têm que ser preservados da cultura. É isso que eles falam. Então, Eu sou contra isso também. Sim, eu sou. se for pensar dessa forma... Então, eles vão ficar ali sempre, né? Não é só eles, né? Eu acho que assim, nós temos que voltar a dividir a Europa inteira em tribos, Sim. em coisa. Não, mas a gente perdeu. Perdeu nada, o homem evoluiu, né? Depende do olhar que a gente coloca nessas coisas. O que eu acho que é o seguinte, a gente não pode massacrar as raças para tomar o que é deles e deixar esse pessoal desamparado, não é? Isso não faz sentido. Mas eu acho que a responsabilidade nossa é garantir que essas pessoas tenham continuidade de vida digna e encontrem maneira de sobrevivência, de se manter, de se desenvolver, de tudo, né? De se desenvolver. Porque o que eles falam é que eles já viviam e se desenvolviam aqui. E que os portugueses chegaram, né, vamos dizer, tomaram as terras, vamos dizer assim, né? E quiseram escravizar, não conseguiram, porque eles não se escravizavam, e foram tomando, vamos dizer assim, as terras, né? Bom, eu não
sei até que ponto. Talvez eu esteja pensando de forma errada, mas eu acho que o propósito da criação de Deus é de que todos nós alcancemos a perfeição do Pai. Então, Evolução. E depois você fica pensando assim, né? Por que acontecem essas invasões, vamos dizer assim, invasões e colonização, né? Porque nos Estados Unidos você fala colonizaram, né? Porque eu acho que as pessoas querem, não sei porquê, conhecer coisas novas, viver em outros lugares. Acho que faz parte, né, da gente conhecer. Agora a gente já quer sair do planeta. A gente já quer conhecer outras coisas. Acho que está dentro de nós essa questão, né? O espírito da mente. De você querer conhecer. O ideal seria vir aqui e tentar conviver com eles. Lógico que alguns não gostam, eu acho, do nosso modo de vida. Então, fica lá. Mas alguns até gostam, né? Do nosso modo de vida. Então, mais cedo ou mais tarde, vão se adaptar ou não. Daí a escolha, né? Ok. Com a chegada de um príncipe planetário, eles preparam-se para partir. Embora 2 dos portadores mais experientes e 12 custódios possam apresentar-se como voluntários, fazendo votos de renúncia temporária, a fim de permanecerem indefinidamente no planeta como conselheiros para as questões do desenvolvimento posterior e a conservação do plasma da vida. 2 desses filhos e os seus 12 colaboradores estão agora servindo em Urante. Obrigada. Quem? Pode ser eu. Os portadores Melquisedeques da vida. Ai, que lindo. Mas está tirando essas imagens bonitas. Porque nossa, eu quase não acho. Eu ponho lá umas coisas assim, loucas, e aparece umas coisas loucas também. Em cada sistema local de mundos habitados em Nébado, há uma única esfera na qual os Melquisedeques têm funcionado como portadores da vida. Essas moradas são conhecidas como os mundos mitsonitas do sistema. Que outro dia vocês não sabiam o que era. E em cada um desses mundos, um filho Melquisedeque materialmente modificado acasalou-se com uma filha escolhida da ordem material de filiação. As mães ervas desses mundos mitsonitas são enviadas do centro-sede do sistema da jurisdição, tendo sido escolhidas pelo portador da vida Melquisedeque designado, dentre as inúmeras voluntárias que responderam ao chamado do soberano do sistema, dirigido às filhas materiais de sua esfera. Então, elas são voluntárias para se casar com o Melquisedeque. E o Melquisedeque escolhe uma. Interessante. A progênie de um portador Melquisedeque, da vida, e de uma filha material, é conhecido como Mitsonita. O pai Melquisedeque dessa raça de criaturas supernas finalmente deixa o planeta de sua função única de vida, e a mãe Eva dessa ordem especial de seres do universo também parte, quando do aparecimento da 7ª geração da sua progênie planetária. A direção desse mundo, então, é passada ao seu filho mais velho. Que legal. Então, depois de 7 gerações, o Melquisedeque e a mãe Eva se picam. E deixam o filho mais velho. Príncipe herdeiro que eu vou perder. 7 gerações chão, hein? Deve ter muitos filhos. As criaturas mitsonitas vivem e funcionam como seres reprodutores nos seus magníficos mundos até que cheguem aos 1000 anos padrão. Então, podem reproduzir até 1000 anos. Viu? Até 1000 anos. Quando, que então, vale a 5.000 anos aproximadamente o quê? da Terra. Tá. Que é ano padrão aqui. Quando então são transladadas por transporte seráfico. Os mitsonitas são seres que não se reproduzem mais daí em diante, porque a técnica de desmaterialização, pela qual eles passam na sua preparação para inserafinar-se, priva-os para sempre das prerrogativas de reprodução. Ficam inférteis. Olha que chique que a pessoa fala, ficam inférteis, olha. Priva-os para sempre. Eu ia pensar, quando a gente então se materializada, a gente perde a capacidade de reprodução. Será não? Acho que sim. O status atual desses seres dificilmente pode ser qualificado
seja como mortal ou imortal, e também não podem ser definitivamente classificados como humanos, nem como divinos. Estranho, né? Eles Isso estão é entre um mid, e outro. meio. É mid. Em 1000 anos eles chegam a um número astronômico, né? É. Parece coelho, né? Bom, eu não sei de quantos em Na quantos verdade, anos, é 5 né? mil, né? Pois é. É Da filho pra Terra. caramba, né? Pô, trabalha por 1000 esses anos transportadores, né? Essas criaturas não são resididas por ajustadores e, portanto, dificilmente seriam imortais. Mas elas também não parecem ser mortais. Nenhum mitsonita alguma vez experienciou a morte. Todos os mitsonitas nascidos em Nébado até hoje estão vivos, funcionando nos seus mundos de nascimento, em alguma esfera intermediária ou na esfera mitsonita de Salvington, nos grupos de mundos dos finalitores. Os mundos dos finalitores de Salvington. Os portadores Melquisedeques da vida, bem como as mãe-ervas agregadas a eles, partem das esferas mitsonitas do sistema em direção aos mundos dos finalitores do circuito de Salvington, onde a sua progênie também será destinada a se reunir. Com relação a isso, deve ser explicado que o quinto grupo dos sete mundos primários nos circuitos de Salvington são os mundos dos finalitores de Nébado. Os filhos dos portadores Melquisedeques da vida e das filhas materiais estão domiciliados no sétimo mundo dos finalitores, a esfera mitsonita de Salvington. Os satélites dos sete mundos primários dos finalitores são o ponto de encontro das personalidades e do superuniverso e do universo central e podem estar cumprindo missões em Nébado. Embora os mortais ascendentes transitem livremente em todos os mundos culturais e esferas de aperfeiçoamento dos 490 mundos que compreendem a Universidade Melquisedeque, há certas escolas especiais e inúmeras zonas de restrição, nas quais não tem permissão de entrar. Isto é verdadeiro especialmente com relação às 49 esferas sob a jurisdição dos finalitores. Então, nós não podemos ir para as esferas dos finalitores? Não. Eu acho que no mundo dos finalitores tem as 49 esferas sob a jurisdição deles. O propósito das criaturas mitsonitas não é ainda conhecido até este momento. Aparentemente, todavia, essas personalidades estão se reunindo no sétimo mundo dos finalitores em preparação para alguma eventualidade futura na evolução do universo. As nossas indagações a respeito das raças mitsonitas são sempre dirigidas aos finalitores. Esses, porém, continuadamente recusam-se a discutir o destino dos seus pupilos. A gente viu isso, né? Esses mitsonitas são pupilos dos finalitores. Interessante. Independentemente da nossa incerteza quanto ao futuro dos mitsonitas, sabemos que todos os universos locais de Ovonton abrigam um corpo em acumulação crescente desses seres misteriosos. É crença dos portadores Melquisedeques da vida que os seus filhos mitsonitas algum dia serão dotados por Deus, o último, com o espírito transcendental e eterno da absolitude. Chique no último. Chique no último. Eles, enfim, Nós vamos saber o que eles estão fazendo. Nós vamos Vamos, né? Como finalitores. mas aparentemente a vida deles é meio limitada, né? Ai, chiquérrima! Mas não é? Os sete espíritos ajudando a gente. Ok. Ai, cabe ao A Sr. Henrique. dos sete espíritos ajudantes da mente nos mundos primitivos é o que condiciona o curso da evolução orgânica. Isso explica por que a evolução é proposital e não acidental. Estes ajudantes representam a função de ministração da mente, feita pelo Espírito Infinito, que se estende às ordens mais elevadas de vida inteligente, Das ordens mais baixas. mais baixa de vida inteligente, por meio da função operante do Espírito materno de um universo local. Estes ajudantes são progênio do Espírito materno do universo e constituem a sua ministração pessoal as mentes materiais dos reinos, quaisquer que sejam o local e o tempo em que tais mentes se manifestam.
Ali esses espíritos estarão funcionando de modos diversos. Okay. Os 7 espíritos ajudantes da mente são chamados por nomes equivalentes às designações seguintes: intuição, compreensão, coragem, conhecimento, conselho, adoração e sabedoria. Esses espíritos-mente fazem sentir a sua influência em todos os mundos habitados na forma de impulsos diferenciais, cada um buscando a capacidade de receptividade para a sua manifestação em graus distintos e independentemente daquilo que os outros 6 espíritos possam encontrar em termos de receptividade e oportunidade de atuação. Ou seja, cada um faz seu trabalho, independente do outro fazendo ou não. As posições centrais dos espíritos ajudantes nos mundos 7 dos portadores da vida indicam aos seus supervisores a extensão, o alcance e a qualidade da função da mente a ser adotada por tais ajudantes, em qualquer mundo e em qualquer organismo vivo de status intelectual. Essas colocações de mente e vida são indicadoras perfeitas da função da mente viva para os primeiros 5 ajudantes. Todavia, com respeito ao 6º e ao 7º espíritos ajudantes, o da adoração e o da sabedoria, essas posições centrais registram apenas uma função qualitativa. As atividades quantitativas dos ajudantes da adoração e da sabedoria ficam registradas na presença imediata da ministra divina em Salvington, sendo uma experiência pessoal do espírito materno do universo. Okay. Os 7 espíritos ajudantes da mente sempre acompanham os portadores de vida a um novo planeta, mas não devem ser encarados como entidades. Eles são mais semelhantes a circuitos. Os espíritos desses 7 ajudantes do universo não funcionam como personalidades separadas da presença da ministra divina no universo. São, de fato, um nível de consciência da ministra divina, permanecendo sempre subordinados à ação e à presença da sua mãe criativa. Faltam-nos as palavras adequadas para melhor definir esses 7 espíritos ajudantes da mente. Eles ministram aos níveis mais baixos da mente experiencial e podem ser descritos na sequência das realizações evolucionárias do modo seguinte. Primeiro, o espírito da intuição, a percepção rápida, os instintos físicos primitivos e reflexos inerentes, o dom da direção e outros dons autopreservadores ativos de todas as criações possuidoras de mente, o único dos ajudantes a funcionar tão amplamente nas ordens mais baixas da vida animal e o único a fazer um contato funcional amplo com os níveis não ensináveis da mente mecânica, ou seja, que esse cara está em todos os animais e todos os seres vivos. O espírito da compreensão, que representa o impulso da coordenação, a associação de ideias espontânea e aparentemente automática. Essa é a dádiva da coordenação, do conhecimento adquirido, o fenômeno do raciocínio rápido, do julgamento rápido e decisão pronta. O espírito da coragem, o dom da fidelidade nos seres pessoais, a base da aquisição do caráter e raiz intelectual da fibra moral e da bravura espiritual. Quando iluminado pelos fatos e inspirado pela verdade, torna-se o segredo do impulso de ascensão evolucionária pelos canais do autodirecionamento inteligente e consciente. O espírito do conhecimento, a curiosidade. É aquilo lá que a Lívia estava falando, que a gente procura tudo. A mãe da aventura e da descoberta. O espírito científico. O guia e colaborador fiel dos espíritos da coragem e do conselho. O impulso de direcionar os dons da coragem
para os caminhos úteis e progressivos de crescimento. O espírito do conselho, que é o impulso social, o dom da cooperação com a espécie, a capacidade das criaturas volitivas de se harmonizar com seus companheiros, a origem do instinto gregário entre as criaturas inferiores. O espírito da adoração, o impulso religioso, o primeiro anseio diferencial a separar as criaturas dotadas de mente em duas classes básicas de existência mortal. O espírito da adoração distingue para sempre o animal ao qual está associado das criaturas sem alma, no entanto, com dotação mental. A adoração é a insígnia da candidatura à ascensão espiritual. O espírito da sabedoria, a tendência inerente de todas as criaturas morais para o avanço evolucionário ordenado e progressivo. Este é o mais elevado dos ajudantes, o espírito coordenador e articulador do trabalho de todos os outros. Este espírito é o segredo daquele impulso inato das criaturas de mente, o qual inicia e mantém o programa prático efetivo da escala ascendente da existência. Aquela dádiva das coisas vivas que responde pela sua capacidade inexplicável de sobreviver e, na sobrevivência, de utilizar-se da coordenação em toda a sua experiência passada e oportunidades presentes para a conquista da totalidade, em tudo que todos os outros 6 ministros mentais possam mobilizar na mente do organismo em questão. A sabedoria é o apogeu da atuação intelectual. A sabedoria é a meta de uma existência puramente mental e moral. Então, é isso, conquistar a sabedoria. Os espíritos ajudantes da mente crescem por meio da experiência. No entanto, nunca se tornam pessoais. Eles evoluem em função. E as funções dos 5 primeiros atuando nas ordens animais, em uma certa medida, se fazem essenciais para que todos os 7 funcionem no intelecto humano. Essa relação com os animais faz com que os ajudantes passem a ser mais eficazes na sua prática junto à mente humana. Assim é que os animais tornam-se, de uma certa forma, indispensáveis à evolução intelectual do homem, bem como à sua evolução física. Interessante isso, né? Porque a experiência de desenvolver a mente dos animais, que tem uma mente inferior à do homem, acho que propicia algumas correções de um homem. Então, quando fala lá atrás, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui. Ao impulso social, o dom da cooperação com a espécie, a capacidade das criaturas volitivas de se harmonizar com seus companheiros, a origem do instinto gregário entre as criaturas inferiores. Então, nas criaturas inferiores, é claro que não é um impulso social, mas é o instinto gregário, né, que faz com que eles fiquem em bando, em grupos. E o nosso já é evoluído daí. O nosso já é uma evolução disso daí. Nós temos uma necessidade de ter esse contato social. Como a gente está sobre essas influências, sobre essas... Sete espíritos. E essa influência, ela vai persistir mesmo depois da eventual fusão. A gente continua sob a influência desses circuitos da ministra divina, mesmo depois de fusionados. Acho que não. Porque a mente já se transformou, né, em alma. Porque nós deixamos o universo local depois de fusionados. Né? E aí acaba a interferência da ministra divina, porque ela atua dentro dos domínios do universo local. Então, acho que a partir do momento que a gente sair do universo local, não tem mais essa possibilidade. Acho que nós já alcançamos um nível de mente espiritual, e claro que continua sendo desenvolvida em termos de sabedoria e tudo mais. É sob a responsabilidade do ajustador. Provavelmente. Ok.
Esses ajudantes da mente de um espírito materno, do universo local, estão relacionados à vida da criatura com status de inteligência, de uma maneira análoga à ligação que os centros de potência e os controladores físicos têm com as forças não viventes do universo. Então, todas aquelas energias físicas que nós conhecemos do universo, que a gente sabe que elas existem, que vêm lá da Ilha do Paraíso e tudo aquilo lá, a gente pode dizer que, no caso dos ajudantes da mente, é a mesma coisa. A mente é uma energia, assim como a energia física é uma energia. Então, e assim como a energia espiritual também tem uma energia. Tive um canal, uma colinha mais velha no carro. Quer que me ver se tá tudo bem? Muito bem. Fica preocupado. Nossa. Uhum. Fica aí lá? Vai lá. Quer que eu vá? Por favor. Sei lá. Ok. Isso. Esses ajudantes da mente de um espírito materno do universo local estão relacionados à vida da criatura, com status de inteligência de uma maneira análoga à ligação que os centros de potência e os controladores físicos têm com as forças não viventes do universo. Prestam um serviço inestimável aos circuitos da mente nos mundos habitados e são colaboradores eficazes dos mestres controladores físicos, os quais também servem como controladores e diretores dos níveis pré-ajudantes da mente, níveis mentais estes que são não ensináveis ou mecânicos. Ok? A mente viva, antes do aparecimento da capacidade de aprender pela experiência, é domínio da administração dos mestres controladores físicos. Olha só que legal. Então, a nossa mente, né, antes da gente ter a capacidade de aprender pela experiência, a energia dela é domínio da administração dos mestres controladores físicos. A mente da criatura, antes de adquirir a capacidade de reconhecer a divindade e de adorar a deidade, é domínio exclusivo dos espíritos ajudantes, os 5 primeiros, pelo menos, né? Com o surgimento da sensibilidade espiritual no intelecto da criatura, tais mentes criadas tornam-se imediatamente supramentais, sendo incorporadas instantaneamente ao circuito dos ciclos espirituais do espírito materno do universo local. Mas então, nessas criaturas inferiores, a ministra divina, ela não está necessariamente acompanhando, ela não está ligada a todas essas formas mais rudimentares de mente. Não, ela está, mas não de forma espiritual. Está no circuito mental. Que é o que ele fala aqui, ó. Ele fala, tais mentes criadas tornam-se imediatamente supramentais, sendo incorporadas tal, não. Cadê? A mente viva, antes do aparecimento da capacidade, está nos mais contados. A mente da criatura, antes de adquirir a capacidade de reconhecer a divindade e adorar a deidade, então é os 5 primeiros, é domínio exclusivo dos espíritos ajudantes. Os espíritos ajudantes, eles são espíritos ajudantes da mente e é uma energia emanada da ministra divina. Então, assim, com o surgimento da sensibilidade espiritual no intelecto das criaturas, então aí tem os 2 ajudantes adicionais. E a sabedoria. Isso. Tais mentes criadas tornam-se imediatamente supramentais, sendo incorporadas instantaneamente ao circuito dos ciclos espirituais. Então, só essas mentes que avançam na sabedoria e na adoração é que têm acesso ao circuito espiritual. Os outros ficam limitados ao circuito mental. Então, quando eles falam em supramente, eles estão falando aqueles que tenham a sabedoria e a adoração. Então, a supramente seria a sabedoria e a adoração. É uma mente, mente animal dotada
Dessa sabedoria e da adoração, e que é ligada ao circuito dos ciclos espirituais do espírito materno. Isso. Entendi. E por que isso? Aqui não está falando isso, mas em algum lugar, quando fala dos ajustadores do pensamento, vocês se lembram que no passado não vinha o ajustador do pensamento para todas as pessoas. Mas as pessoas que desenvolviam a sua mente com aceitando esse circuito da sabedoria e da adoração, elas recebiam o ajustador do pensamento. Então, só recebiam quando eles tinham essa capacidade espiritual. Se não tivesse essa capacidade espiritual, não recebia. Então, era um humano que era simplesmente um animal, não tinha capacidade de desenvolver. Mas então existem humanos que não receberam a sabedoria Sim, na primitividade, sim. O Neandertal da vida. Não, antes de Andão e Fonta. Isso. Antes de Andão. Não, depois de Andão e Fonta. Pois. Também, porque o ajustador da mente, o ajustador do pensamento só veio depois. Depois de Pentecostes, aí a explosão do Espírito da Verdade, todos os seres humanos, eles passaram a receber o ajustador, e esse ajustador eles passaram a receber porque todos nós passamos a ser dotados dessa mente. O que eu entendo é que essa mente de adoração e sabedoria não é um desejo, uma vontade apenas da ministra divina de incutir isso nas pessoas. Acho que o circuito está lá e os ajudantes estão lá trabalhando. Eu acho que a evolução da mente do animal, do ser humano e do intelecto animal mesmo, é que leva a essa aceitação, a esse entendimento, essa coisa. Porque daí Andão e Fonta começaram uma família, né? E de certo foram passando essa questão. Mas existiam outros também, né? Existiam outros que também evoluíram de certo, mas eu acho que o Andão e Fonta são os pais da humanidade, não tinha concorrência. Não tinha concorrência. E mesmo os pais deles já foram especiais em relação à tribo deles, os chama. Sim, mas eram especiais. Mas eles especiais, um pouco especiais, e aí tiveram Andão e Fonta que foram mais especiais ainda, e eles sim perceberam que eles tinham que sair dali, que aquilo lá não era o mundo deles. Você lembra que os ajustadores chegam para nós, na época que foi publicado o livro, próximo da gente completar 6 anos. Isso. No caso de Andão e Fonta, eu acho que chegou, 12 anos, eles tomaram a primeira decisão, que foi de sair da tribo e tal, foi assim, eu entendo que uma decisão moral, posso ter enganado, quando eles saíram da tribo com 12 anos. Não, não sei, mas eles já eram diferentes, eles já faziam coisas diferentes, e aí eles perceberam que eles tinham que sair dali, porque senão eles não ser mortos, porque eles eram diferentes, inclusive. E aí eles saíram, entendeu? Sim, eu sei. Mas eu acho que o ajustador já estava com ele. Eu não sei se estava ali um pouco antes ou um pouco depois, mas sim. E não todos os descendentes de Andão e Fonta receberam o ajustador. Porque muitos não desenvolveram a mente, eles ainda eram muito primitivos. Nossa. Foi uma coisa lenta, né? Uma coisa lenta, né? É bem legal esse capítulo. Então, eu sempre lembro quando, eu não sei qual evangelho que diz assim, quando chegou a plenitude dos tempos. Então, eu acredito assim que os humanos já estavam preparados, a maioria, para receber o ajustador do pensamento, né? Então, daí é como se tivesse maduro. Daí vem um filho, né, que se outorga. Muito legal. Ok. Então, vamos em frente. Mas, olha, muitas dessas considerações que eu estou fazendo é um entendimento meu. Não é uma coisa que está claramente expressa no livro. Mas é que, assim, estudando me dá a entender isso, mas não sei se é. Não, a gente tem que fazer as conclusões, as nossas conclusões, né? Os espíritos ajudantes da mente não estão relacionados de nenhuma
nenhum modo diretamente a função diversificada e altamente espiritual do Espírito da presença pessoal da ministra divina, Espírito Santo, nos mundos habitados. Contudo, são eles os antecedentes funcionais e preparatórios para o surgimento e atuação do Espírito Santo sobre o homem evolucionário. Então, aquela conexão espiritual com a ministra divina também só existe depois que você desenvolve esse espírito, os 7 espíritos, né, os outros 2 últimos. Os ajudantes proporcionam ao espírito materno do universo um contato variado com as criaturas materiais viventes de um universo local e um controle sobre elas. Contudo, quando atuam nos níveis da pré-personalidade, atuam sem repercussão do Ser Supremo. Ou seja, os primeiros 5 No não ser. interferem no Ser Supremo. Isso, Entendi. exatamente. Porque personalidade só os humanos têm, que tem os 7 espíritos mestres. Então é muito legal isso aqui, né? E lá atrás eles falam que a energia espiritual da ministra divina é muito semelhante à energia física que nós conhecemos, de gravidade e todas essas coisas, né? A gente pode não enxergar, mas e nem sentir, mas está lá. A mente não espiritual ou é uma manifestação da energia do espírito ou um fenômeno de energia física. Mesmo a mente humana, a mente pessoal, não tem qualidades de sobrevivência fora da identificação com o espírito. A mente é uma outorga da divindade, mas não é imortal quando funciona sem o discernimento espiritual interno e quando é desprovida da capacidade de adorar e aspirar à sobrevivência. Então é aquilo, se você não desenvolve a alma, que é a tua mente, a alma é a supramente, a mente espiritual, você capuz. Supramente, né? As forças vivas. A vida é tanto mecânica quanto vital, material e espiritualmente. Os físicos e os químicos durante-a progredirão constantemente no seu entendimento das formas protoplasmáticas da vida vegetal e animal, sem, no entanto, jamais se tornarem capazes de produzir organismos vivos. Tomou, papudo? Então Você pode pode mortiplicar, morrer fazer querendo. o que quiser, mas a energia da vida você não vai pôr nunca lá nesse negócio. Nunca. Então você vai fazer tipo um homem de carne. Mas não tem vida. Não Exatamente. tem vida nenhuma. Porque se eles tivessem, se algum de nós tivesse como colocar a centelha da vida, a gente não morria, né? Sim, com certeza. Morreu, põe a centelha aí, pronto, viveu. Tá. Não é isso? É É da verdade. imortalidade. A vida é algo diferente de todas as manifestações de energia. Mesmo a vida material das criaturas físicas não é inerente à E matéria. os clones? Acabei de pensar nos clones também. Clone é uma reprodução. Sim, Uma Não, coisa é ele nasce reprodução. vivo. Não, Ah, mas tá certo. o Mas... feto também é uma vida. Ah, O Tá bebê certo. também é Tá uma certo. vida. Tá certo. Mas nós temos essa capacidade de reprodução porque ela não nos foi outorgada. Agora, cria um ser que não existe ainda sem reproduzir e dar vida para ele. É verdade. Esse que é o ponto. Agora, essa última frase ali, mesmo a vida material das criaturas físicas não é inerente à matéria. Eu não entendi. O Eu fato não de entendi. você ter a matéria e a pessoa feita de carne e osso, É não aquilo que eu significa falei. que ela vai viver. Entendi. Aquilo que eu falei. é o Frankenstein. O Frankenstein, mas Não vai Sem viver. vida. Sem Sem vida. vida. As coisas materiais podem desfrutar de uma existência independente, mas a vida brota apenas da vida. A mente só pode ser derivada da mente pré-existente. O espírito tem origem apenas em ancestrais espirituais. A criatura pode produzir as formas da vida, mas só uma personalidade criadora ou uma força criativa pode proporcionar a centelha ativadora da vida. Então, olha, nós podemos produzir as formas da vida.
Mas a gente não consegue dar vida em nada. É. É verdade? Os portadores da vida podem organizar as formas materiais ou os modelos arquetípicos físicos para os seres vivos. Mas o espírito provê a centelha inicial da vida e outorga o dom da mente. Mesmo as formas vivas da vida experimental, que os portadores da vida organizam nos seus mundos em Salvington, são sempre desprovidas de poderes de reprodução. Quando as fórmulas da vida e os modelos vitais estão corretamente reunidos e organizados adequadamente, a presença de um portador da vida é suficiente para iniciar a vida. No entanto, todos esses organismos vivos carecem de 2 atributos essenciais: dom da mente e poderes de reprodução. A mente animal e a mente humana são dádivas do espírito materno do universo local, funcionando por meio dos 7 espíritos ajudantes da mente. Ao passo que a capacidade que a criatura tem de reproduzir é uma dádiva pessoal e específica do espírito do universo, ao plasma ancestral da vida inaugurado pelos portadores da vida. Uma vez que os portadores da vida hajam elaborado os modelos da vida, após haverem organizado os sistemas de energia, deve ocorrer um fenômeno complementar, o sopro da vida, que deve ser passado a essas formas sem vida, ou seja, o Frankensteinzinho. Né? Os filhos de Deus podem construir as formas da vida, mas é o Espírito de Deus que realmente contribui com a centelha vital. E quando a vida assim transmitida é consumida, então, de novo, o corpo material remanescente torna-se matéria morta. Quando a vida otorgada se exaure, o corpo retorna para o seio do universo material, do qual foi tomado emprestado pelos portadores da vida, para servir como um veículo transitório àquela dotação de vida a qual haviam transmitido a tal associação visível da matéria e energia. Tipo, do pó veio, do pó ao pó retornarás. A matéria Mas a vem da matéria, energia sim. física. Exatamente. Mas a vida é outra coisa. A vida conferida às plantas e animais pelos portadores da vida não retorna para os portadores da vida, quando da morte da planta ou animal. A vida que abandona uma coisa viva não possui nem identidade nem personalidade. Ela não sobrevive individualmente à morte. Durante a sua existência e no tempo da sua permanência no corpo da matéria, ela passou por uma mudança. Ela passou por uma evolução de energia e sobrevive apenas como uma parte das forças cósmicas do universo. Não sobrevive como vida individual. A sobrevivência das criaturas mortais é totalmente baseada na evolução de uma alma imortal dentro da mente mortal. Ou seja... Porque senão nós voltamos no parágrafo. Só não por isso no Facebook, senão os adoradores de cachorrinhos... Eu adoro cachorro. Mas não tem mais pessoas sim, até fiquei quando soube, mas tudo bem, aceito. Tem algumas pessoas que cachorro é mais importante que gente. De qualquer forma, ele diz ali que há uma transformação da energia, né? Uma reprodução da energia. E não foi absolutamente... Não foi em vão, né? Não foi em vão, né? Mas eu não acho que seja em vão, nenhuma vida em vão. A partir do momento que ele recebeu um sopro de vida, não é em vão. Né? Falamos da vida como energia e como força, mas realmente ela não é nenhum nem a outra. A energia-força é sensível de modo variável à gravidade. A vida não o é. O modelo original também não é sensível à gravidade, sendo uma configuração de energias que já perfez ou cumpriu todas as suas obrigações de resposta à gravidade. A vida, como tal, constitui a animação de um sistema de energias, material, mental ou espiritual, segundo algum modelo arquetípico configurado ou selecionado. Algumas coisas há ligadas à elaboração da vida nos planetas evolucionários que não estão de todo claras para nós. Compreendemos plenamente a organização física das fórmulas eletroquímicas dos portadores da vida, mas não compreendemos totalmente a natureza e a fonte da centelha de ativação da vida. Se eles entendem, eu entendo. Esse sempre foi meu pontinho de interrogação. Tudo bem. Mas isso é para a gente ficar com curiosidade aguçada, não é tudo correspondido, entende? Sabemos que a vida flui do Pai, através do Filho e pelo Espírito.
É mais do que possível que os espíritos mestres sejam o canal cétuplo do rio da vida vertido sobre toda a criação. Porém, não compreendemos a técnica pela qual o espírito mestre supervisor participa do episódio inicial de outorga da vida em um planeta novo. Acreditamos que os anciões dos dias também possuam algum papel na inauguração da vida em um novo mundo, mas somos totalmente ignorantes sobre a natureza desse papel. Nós, então. Então, o espírito é sempre o ministrador da vida, né? Ele que ministra. Mas a vida flui do Pai. Do Pai. Ele é a origem da vida. Através do Filho e pelo Não dá para se iludir. Mas com É por certeza, isso que né? ele é a primeira fonte centro, provedor de todas as coisas, controlador de todas as coisas e sustentador de todas as coisas. Legal. Tá bom? Sabemos que o espírito materno do universo, de fato, vitaliza os modelos sem vida e concede a esses plasmas ativados as prerrogativas da reprodução dos organismos. Observamos que 3 são os níveis de Deus, o cétuplo, algumas vezes designados como os criadores supremos do tempo e do espaço, mas, afora isso, sabemos pouco mais do que os mortais de Urântia. Simplesmente que a concepção é inerente ao Pai, a expressão ao Filho e a realização da vida ao Espírito. Muito bem. Muito bom. Ditado por um Vandeck estacionado em Urântia como observador e funcionando como tal a pedido do dirigente Melquisedeque do corpo de supervisão da revelação. Então, Legal. Estacionado é ótimo, né? Pessoa que veio Parou ali. Paradinho. Estacionou-se. muito legal. Muito legal esse documento, né? Esse documento, né? Muito bom. E muito interessante umas coisas acontecem. A gente sempre acha que, por exemplo, os cientistas, né, estão buscando os planetas, estão buscando os planetas que reúnam características semelhantes à da Terra, na suposição de que isso seria um sinal de que ali também tem a vida. Não necessariamente, né? Porque você pode ter, se não levar a vida para lá ainda ou não desenvolver, não vai ter. Existe a ideia também de que a vida nos planetas a ideia formada pelos nossos cientistas, é porque tem os micro-organismos que já estariam sendo importados para esses planetas, porque ele é conduzido automaticamente nos asteroides que se chocam com o planeta e todo esse negócio. Então, na verdade, de fato acontece a importação da vida, né, que é feita pelos portadores da vida. A diferença é que os cientistas ainda não sabem que tem os portadores de vida, que levam essa vida para lá. Né? Eles acham que é os asteroides. É uma casualidade, mas não é. É muito interessante tudo esse negócio. Às vezes eu fico pensando assim, puxa, depois um cientista, cara, inteligente, por que não leu o livro Durante? Por que será que ele lê esse livro Durante? É como ia bem para ele? Olha, a maioria deles talvez achasse que nós somos tudo louco de acreditar numa coisa dessa. Porque para eles tem que ter a experiência, tem que ter a... Sabe? Eles acreditam vendo. Mas tem que provar. Tem que provar, não é só... Mas o que eu queria Cadê o portador de conhecer vida? alguém, Mostra ele aqui. e conhecer o Steven Spielberg para entregar esse livro para ele. Pois é, você já pensou o que ele ia fazer? Ele tem uma mente aberta. Você já pensou? Não, numa dessa quer, mas como tem, como diz o Henrique, como tem portador de vida, como portador de vida? Cadê? Como é que eu posso provar? Tem muitas coisas Onde é que está esse cara aí, né? Mas o máximo que chegaram perto foi naquele filme Prometheus, né? Que aparece o cara lá que joga lá, não sei, ele toma, se mistura na água, sei lá, pequena no mar, né? Mas é muito simples, senhores cientistas
fantásticos, fabulosos. Se vocês são capazes de criar vida, não deixa ninguém morrer. Pega o defunto lá, bota a vida nele. É verdade. Isso ninguém fez, Mas mas o o pessoal- pessoal usa. Ó, lembra que na época da Segunda Guerra, aquele Mengele fez experiências, os mesmos nazistas todos fizeram experiências para ressuscitar pessoas, para... Umas coisas horrorosas, né? Tudo doido, lógico. Muito bom, Catarina. Muito legal. Muito bom, né? Próximo. É. O que é o próximo? Bom, o próximo 37. documento quer explicar isso, seus planos. Então, eu poderia fazer o 38 na semana que vem? Do jeito que você quiser. Porque eu já fiz o 38. Porque na outra semana, segunda, dia 22, a gente não estará aqui. Ok. Aí só talvez na outra, dia 29. Aí pula o Aí depois o 37 o Milton faz depois. Ou também, então pode fazer se quiser. Você já Na fez? ordem, Não. né? Não, não fiz não. Então, porque eu já fiz. Ela é fubadinha. Ok, eu vou parar de gravar o nosso negócio aqui. Mas quem que vai fazer o próximo, então? Só- Eu faço Nossa, o próximo, tá gravando, mas vai ser o 38. E aí na